Bem-vindos a mais uma aula de Shemot, Êxodos, aula de número 63. Antes de a gente começar a aula, um aviso para quem for membro do canal, da partir do segundo nível, que é o nível fruto, vai ter uma nova série que eu vou colocar, então, só para os membros, que é sobre Avraham Avinu. Mesmo que tenha a série de Bereshit, que eu falo sobre Avraham, essa série está muito melhor e tal, e tem com texto e tal, e assistam lá que vocês vão gostar. Vamos lá, vamos voltar para a aula. A gente está então no capítulo 8, versículo 18, a gente está falando da quarta praga, a praga de Arov. Arov, a aula passada a gente estava dizendo o que seria o Arov, né? A princípio, animais ferozes, né? A gente viu várias abordagens e opiniões do que é o Arov. Como a gente falou já no início das pragas, quando é um animal, aí tem um nome do animal, mas a gente não sabe exatamente o que é hoje em dia. Então tem uma certa especulação, ou midrashim, que vão dizer sobre o que era aquela praga, mas a maioria a gente viu que tem animais ferozes, que são animais silvestres, selvagens, do deserto e tal, ou seja, que não são domesticados, ou a opinião que eram lobos, né, alcateia de lobos, tem a opinião que são percevejos, certo? Ou vários tipos diferentes de animais que sejam. De qualquer forma, é uma praga que algum tipo de animal ia e entrava no Egito. E como a gente está na quarta praga, a gente está então no segundo bloco das pragas, porque o primeiro bloco é a primeira, segunda e terceira praga, agora a gente está no terceira, quarta e quinta e sexta, é o segundo bloco. E a gente vê que cada bloco tem um objetivo. Então, o primeiro bloco, o objetivo era saber que Deus existe, a existência de Deus, e saberão que eu sou Deus. E aqui, a gente está no versículo 18, e aqui ele vai dizer o objetivo, da partir de então vai mudar um pouco. Vamos ver. Vou só ler os versículos anteriores para a gente pegar o contexto. Vamos começar no 16. Vayomer Adonai el Moshe, falou Deus para Moisés, Ashkem baboker, acorda de manhã, veitatzev lefnei paró, e fique de frente do faraó, né? E que você vai ver que ele vai sair para a água, ou seja, para o rio Nilo. Ve'amar teilav, e fale para ele, Komar Adonai shlach ami ve'avduni, assim disse Deus, liberte o meu povo e sirva para mim. A gente viu o que é liberte o povo, libertar para servir. O que é servir? Que Deus falou, vocês têm que fazer um sacrifício na montanha, 3 dias de distância, fazer um sacrifício para mim. E é o que Moshe vai falar para o faraó a primeira vez que ele vai lá. Deus quer que liberte o povo, não libertar da escravidão para sempre, mas que faça um sacrifício lá, numa distância de 3 dias. E aí, porque se não tiver o sacrifício, o Egito pode ser acometido por pragas e espadas, né, e mortes. Então, como se fosse a ideia que a gente viu na época, que tem um Deus que está irado com o povo e para apaziguar esse Deus precisa fazer um tipo de sacrifício. É assim que Moshe, a princípio, mostra para o faraó, já que a faraó era idólatra e não entendia muito a questão de Deus ou dos sacrifícios. Mas uma abordagem que ele entendia, ou seja, ameaçando. Quer que o Egito sofra? Não. Então, tem o Deus de Israel, é melhor, ele mandou a gente sacrificar para ele. Aí o faraó falou, quem é esse Deus? Eu não conheço, não vou mandar. Aí tem a primeira, segunda e terceira praga, e agora de novo, então, vai lá. Se não sacrificar, vai ter praga. Se não deixar sacrificar, vai ter praga. Aí, versículo 17. Que mencha, se você não mexaler tamir, se não enviar, liberar o meu povo, eu vou enviar para você, certo? Para os seus escravos, para o seu povo, para a sua casa, o Arov, que é essa peste, ou seja, os animais selvagens. O Malou Batei Mitzrayim, eles vão encher a casa dos Mitzrim, Batei Mitzrayim, vão encher as casas dos egípcios, Etarov, a praga, né? Vegam Adamai, também a terra, Shar Hamalei, também a terra que eles estão lá. Ou seja, os animais vão ocupar 2 lugares, dentro das casas, os lugares habitados, e também os lugares inabitados. Ou seja, se você acha que você vai sair da sua casa e você vai para um lugar que não tem ninguém aí, está tranquilo dos animais, não, os animais também estarão lá. Ou seja, não vai ter para onde fugir. Isso a gente viu aula passada. E agora a gente começa então a nossa aula. 18. Veiflet bayom ha'u et eretz Goshen, asher ami omed alea, liveti yot sham, arov leman tedá que ani Adonai bekerev haaretz. O que é veiflet? E eu separarei, ou seja, eu separarei nesse dia a terra de Goshen. E aqui é importante, o que é a terra de Goshen? Vamos retomar para quem não lembra. A terra de Goshen é a terra que o faraó deu para os hebreus quando eles chegaram
no Egito, na fome, com Yosef, né, José, o grão-vizir do Egito, a família, e os judeus então viviam na terra de Goshen. A terra de Goshen não é um bairro dentro da metrópole lá do Egito. É um lugar separado. Então, como se fosse uma outra cidade afastada, que os judeus viviam lá, certo? Então ele está falando o seguinte, vai ter uma coisa diferente nessa praga. Por quê? Porque todas as outras pragas, a praga era no Egito. Ou seja, o Nilo, todas as águas viraram sangue, o sapo saiu para tudo que é lugar, do Nilo também, e a terra virou piolho no Egito inteiro. Essa praga vai ser diferente. Qual é a diferença? A terra de Goshen não vai sofrer a praga, ou seja, os animais não vão entrar dentro da terra de Goshen. Então, Veflet Bayomau Eteretz Goshen, eu vou separar nesse dia a terra de Goshen, Asher Ami Omedaleh. Por quê? Porque o meu povo está lá. Quem é o meu povo? Os hebreus, os judeus. Ou seja, os hebreus, Am Israel, o povo de Israel está lá. Por causa do povo de Israel que está nessa terra, não vai ter a praga lá. Liviti Yotcham, Arov Leman Tedá. E então não vai ter lá o Arov, porque com qual objetivo? Leman Tedá, que Ani Adonai Bekerev Haaretz, para que você saiba que eu sou Deus, aqui falando o nome do tetagrama, Bekerev Haaretz, que eu estou na terra. Tá? Ou seja, para que Deus está também na terra, né, está na terra, a terra de Goshen, que o povo não vai ter a praga, porque o povo de Israel está lá. E aqui é uma novidade absurda para o faraó, ou teologicamente falando, que até então tem um Deus que quer punir a gente. Por quê? Porque a gente não quer libertar o povo de Israel, escravizou, beleza, existe uma questão moral aqui. Ótimo. Mas tá bom, é uma praga no Egito. Agora, é uma praga no Egito menos em um lugar. Por quê? Porque o povo de Israel está lá. Ou seja, o fato do povo de Israel estar num território, a praga não vai atingir lá. Demonstrando claramente que Deus está punindo o Egito e salvando o povo de Israel. Veflet, eu vou separar. Ou seja, existe uma diferença entre a terra de Goshen para as outras terras. Existe uma diferença entre o povo de Israel, que é o povo desse Deus, e os egípcios, ou os outros povos que estão no Egito. Ou seja, não é só uma coincidência. A ideia de coincidência, veio a praga do piolho, não é uma coincidência. Existe alguma questão por trás da natureza, a não ser que você dê algum motivo natural que a terra de Goshen, os animais não entraram, mas como a ideia dos animais entrarem é uma ideia antinatural, que os animais nunca foram para dentro das cidades, agora estão entrando dentro das cidades, por que só a terra de Goshen não vai ser acometida por isso? Quer dizer que é divino, quer dizer que é Deus. Tá? Então, aqui tem 3 conceitos. A certeza que vem de Deus, embora essa certeza o faraó já teve nas 3 pragas anteriores, principalmente do sapo, tanto que ele vai pedir para Moshe para rezar para tirar o sapo, e o sapo sai, certo? Então essa certeza já tinha, eu sei que tem Deus, ele pode punir. Mas agora, a ideia dessas 3 próximas pragas não é que Deus existe, mas é que Deus está Bekerev Haaretz, que Deus está também na terra. O que isso quer dizer que Deus também está na terra? Quer dizer que existe uma supervisão divina no mundo. Ou seja, não é só que Deus que Deus criou o mundo, né? Deus criou o mundo, ou seja, e Deus manda, tudo vem de Deus, mas também que Deus, ele controla a terra. Ou seja, nessa terra vai ter uma coisa, naquela terra não vai ter outra. Ou seja, por quê? Porque aqui tem um povo, aqui tem outro povo. Ou seja, de acordo com a diferença, talvez, dos povos, ou uma questão moral entre um indivíduo e outro, pode ser que alguma coisa vai ser acometido para uma peste vai ir para e não vai para outro. Certo? Então aqui é a novidade. Então essas 3 pragas, Deus vai querer mostrar que Deus está também na terra, ele também age, ou seja, o que acontece nesse mundo também é uma consequência da vontade divina. E não é que tudo acontece, Deus só dá o comando, vai para a terra, não. Ele pode separar em um lugar, outro, uma pessoa ou outra, e assim ele controla o mundo. Ou seja, em hebraico, essa praga vem demonstrar que existe a Ashgaha, ou seja, a supervisão divina, a supervisão individual. Pelo menos, vamos dizer, uma supervisão por grupos, pelo menos aqui, né? Porque não é indivíduo aqui, é o grupo. Ou seja, o povo de Israel, estando em uma terra, faz com que essa terra não seja cometida pela praga, e todo o resto vai ser cometido pela praga. Por quê? Porque escravizou o povo de Israel.
Então, Rashi, eu separarei. Ele vai dizer que eflete, veflete é a primeira palavra, eu separarei nesse dia, para que saibam que eu sou Deus que estou na terra. Ou seja, o Rashi vai falar, apesar da minha residência estar nos céus, meus decretos são cumpridos nos mundos inferiores. Ou seja, o Rashi vai falar um negócio mais geral. Onde está Deus? Nos mundos celestiais. Tem pessoas que acreditam que Deus, que existe o Deus que criou o mundo, mas ele criou o mundo e, da partir que ele criou o mundo, o que Deus fez? Tem mais ao que fazer. Não vai ficar... esse mundo, nós somos tão inferiores e tão irrelevantes para ter uma atenção divina. Então Deus criou o mundo, beleza, mas aí ele foi fazer outra coisa mais importante. Você acha que Deus está querendo saber se eu, sei lá, se eu acordei e se eu comi e agradeci pela comida ou não? Se eu fiz uma mitzvah aqui, ou seja, a minha ação, se eu fiz uma coisa certa ou uma coisa errada, você acha que isso importa para Deus? Então é para que saiba que Deus está também na terra. Ou seja, a terra é relevante aos olhos de Deus. As nossas ações são relevantes aos olhos de Deus. Existe uma supervisão divina no que a gente faz. E o que a gente faz tem consequência, boa ou ruim. Que é uma base, né? Uma fé, um dos pilares do judaísmo, que uma pessoa faz coisas boas, vai ter recompensas, faz coisas ruins e vai ter punições, certo? De acordo com a questão moral, certo? Então, aqui, muitos vão acreditar que Deus está no céu, mas não, também na terra. O Ibn Ezra, ele vai falar o seguinte, que depois dessa praga, pela forma racional, lógica que o faraó entendeu, ele vai começar a facilitar a escravidão do povo de Israel. Então, quando começou a praga de Arov, a escravidão vai facilitar. Por quê? Porque quando ele for ver que Deus diferenciou os egípcios do povo de Israel, né, dos hebreus, ele começou a ter medo de fazer alguma coisa contra os hebreus. Pô, esse povo aqui é protegido por Deus. Então, vou pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa com ele. Então, da partir daí, então, vai começar a facilitar a vida dos hebreus dentro do Egito, mesmo que o faraó não vai libertar. Tá? A gente vai ver, tem um Midrash que vai falar que já vai ter terminado aqui a escravidão de fato, ou seja, até a partir do piolho, né? Depois do piolho, os judeus não são mais escravizados no Egito, ou seja, não tem mais o trabalho forçado, mas eles não são ainda libertados. Porque depois do piolho não... Não, tem um Midrash que fala que depois do piolho, depois da terceira praga, os judeus já não são mais escravizados. Não fazem mais trabalhos forçados. Por causa da quarta praga? Não, o Midrash vai dizer que é o piolho. Okay. Aqui o Ibn Ezra está dizendo que não, que é essa quarta praga, e o Netziv de Volozhin também vai no mesmo caminho, a gente vai ver. Que a partir dessa quarta praga, por entender que existe diferenciação, o povo de Israel vai começar a ser tratado melhor. Aqui tem que entender, mas na primeira, segunda e terceira praga não teve diferenciação? Teve, a princípio, certo? Então, a gente já viu isso em uma aula. Tem uma discussão. Alguns comentaristas vão dizer que teve diferenciação. Os Midrashim vão dizer isso, que para o judeu era água, para o egípcio era sangue, que os sapos iam nos egípcios, mas não iam nos hebreus, que o piolho era para os egípcios, mas não era para os hebreus, certo? O Ibn Ezra não. O Ibn Ezra vai dizer que as 3 primeiras pragas, os hebreus apanharam tanto quanto os egípcios. A praga foi para o Egito, para todo mundo, não teve diferenciação. Todo mundo teve dificuldade de beber água, todo mundo foi incomodado pelos sapos e todo mundo ficou com piolho. Então, os judeus não tinham piolho? Já tinha piolho. Ou seja, o piolho foi para todo mundo. Por quê? Porque essas 3 pragas são pragas que incomodam, mas não atrapalham, mas não é mortal, não tem uma doença. Incomodou, então incomodou todo mundo. Da partir de então, não. Aqui, então, é uma novidade. Da partir dessa praga, os judeus, não vai acontecer nada com os judeus e com os egípcios vai. Por quê? Porque aqui agora já é uma praga mais pesada. São animais ferozes entrando nas residências e tal. Então aqui, ou atrapalhando, né, vai destruindo a terra, a agricultura e tudo mais. Então, na terra dos hebreus, não vai acontecer nada, em Goshen. Na terra, no resto, vai acontecer. Então aqui Deus vai diferenciar. Então aqui, a novidade aqui, de acordo com o Ibn Ezra, é ainda maior. É a primeira praga que existe, de fato, uma diferenciação. Então, agora a gente vai começar a entender que existe uma diferenciação. Até então, era uma questão teológica. Isso que está acontecendo aqui, será que é por causa do Deus de Israel, pelo que a gente fez? Não sei.
Agora tá claro que tem a ver com o povo de Israel. Então, como ele vai entender que existe uma diferenciação, o faraó vai entender então que é o seguinte, então estamos sim sendo punidos por causa do que fizemos com o povo de Israel, porque não estou libertando o povo de Israel, que é o Moisés falou, liberta, senão não vai ter. Então, já que eu não libertei, está tendo a praga. Então, o que o faraó vai fazer nessa praga? Pode ir lá sacrificar. Ou seja, todo motivo que está vindo da praga é porque vocês não sacrificaram para o Deus de vocês, então vai sacrificar. A gente vai ver que o faraó vai deixar sacrificar. Continua Ebenezer, que eu estou na terra, ele vai falar isso, que é uma linguagem figurada, porque você podia entender que é ao pé da letra. Eu sou Deus que estou na terra. Deus está na terra? Cadê? Deus está na terra? Você mora? Não, figurada. Ou seja, Deus também se manifesta na terra, ou também se importa, a presença divina também está na terra, a supervisão divina também está na terra, tá? O Ramban vai falar o seguinte, as primeiras pragas aconteciam só no local perto de onde, ou seja, o sangue é no Nilo, não tem como sair, é na água, não tem como sair da água. O sapo sai da água, é por ali, tá? Aqui não, são animais que começam a migrar de lugares e andar e ir para outros lugares mais longe e por aí vai. Então aqui é um diferente, uma praga já mais dinâmica. E seria o natural que os animais também fossem para a terra de Goshen. Então Deus vai salvar a terra de Goshen por inteira, porque já que naquela terra a maioria é o povo de Israel. Então já que a maioria é o povo de Israel, na terra de Goshen não vai ser acometida. Tinham egípcios na terra de Goshen? Tinham. Eles vão sofrer? Não. Então tinham egípcios que também se salvaram por estar na terra de Goshen. Por quê? Porque é uma terra que a maioria era o povo de Israel. E hebreus que não estavam na terra de Goshen. O que aconteceu com eles? Sofreram ou não sofreram? Certo? Isso é uma pergunta, vamos ver os outros comentaristas. E eu estou aqui na terra, ou seja, que eu governo e supervisiono sobre a terra. O Rav Abravanel vai falar, essa praga veio como punição do faraó que não quis libertar o povo de Israel, certo? Então Deus enviou os animais para atacarem o faraó, né? Da mesma forma que os egípcios atacaram o povo de Israel. Ou seja, vocês querem ser os hospedeiros, né? O lugar que o povo de Israel vai morar? Então aqui os animais vão morar, né? São os animais que vão morar com vocês, e não o povo de Israel. E agora ele vai falar, para que vocês saibam que eu sou o Deus que estou na terra, ele vai falar o seguinte, para vocês não entenderem que não é uma coincidência, não é um fenômeno natural, não foi uma sorte, mas é minha providência, eu sou Deus que está na terra, ou seja, o que acontece sou eu que faço, como a gente já explicou. O Malbim. Pergunta. Sim. Os egípcios não fugiram para Goshen? Sim, vamos ver. O Malbim vai dizer o seguinte, a palavra ve'eflete, né, ou seja, o diferenciarei, é para provar com essa praga a presença divina, né, a esgarrar, como a gente falou. Agora ele faz ele nota uma palavra interessante, que ele fala o seguinte, cadê? Aqui. E eu separarei nesse dia a terra de Goshen, asher ami omed alea, porque o meu povo, omed alea, eu traduzi como, o meu povo está lá, certo? Mora lá. Mas omed, o que é omed? Se mantém lá. Omed alea. Pode traduzir? Asher ami omed alea, na verdade, que o meu povo defende por ela. Omed alea, ou seja, ela mantém sobre a terra. Ou seja, o meu povo protege a terra, certo? É assim, ou seja, eu separarei a terra de Goshen porque o meu povo protege a terra. Assim os animais não vão estar lá. Ou seja, a proteção do meu povo vai fazer com que os animais não entrem na terra de Goshen. O que o Malbim vai entender? A minha omedaleia, ou seja, fala assim, esse milagre foi um milagre gigante. Não foi só um milagre, foi o milagre maior de todos até então. Por quê? Porque nas pragas do sangue, do sapo e tal, os egípcios que estavam em Goshen também foram atingidos. Mas no Arov não. Porque os hebreus, os judeus, omedaleia, ou seja, protegeram a terra, mesmo de quem não era hebreu. Ou seja, o fato deles morarem lá, protegeu de não vir a praga para lá. Então os egípcios dentro de Goshen estavam protegidos dessa praga.
né? Aí a pergunta, eles foram para Gosh ou não foram para Gosh? O Netziv vai falar o seguinte, para saber que eu sou na terra, ou seja, Bekerev, não está escrito assim, e com essa praga vocês vão saber que eu sou Deus, que eu estou Bekerev Eretz Israel, que eu estou na terra de Israel, que eu sou o Deus dos hebreus, como foi dito antes. E foi dito que eu sou o Deus que estou Bekerev Haaretz, que eu estou na terra. E não na terra de Israel. Mostrando que a supervisão divina, o poder divino, está no mundo inteiro, na terra. Ou seja, em todo o mundo. E não em um lugar específico. Isso parece meio óbvio, né? Claro, Deus, o mundo inteiro. Mas na época, e para a cultura egípcia, e para todas as culturas da região, não era assim. Todas as religiões tinham um deus delas, né? Ou pelo menos o principal deus, e eles entendiam que cada deus protegia um território. Então Deus era um Deus era protetor de um determinado território. E esse território é o território que eles moram. Então é o protetor de determinado povo. O povo que mora naquele território. Então sempre são deuses territorialistas. Tá? Tanto que você vai ver esses Mevakre Mikra, pessoas hoje estudiosos laicos que tentam estudar a Bíblia e tentar acusar que não vem de Deus e tal. Aí tem a tese, não, que o Deus de Israel é um Deus territorial, que sempre os judeus, os hebreus entenderam que o Deus de Israel é o Deus territorial, da terra de Israel. E não que eles entendiam, como hoje, que a religião judaica vai dizer que é o Deus que governa o mundo inteiro. Certo? Vamos falar isso. Que claramente não, né? Porque Deus puniu o Egito, certo? Então, e Deus protegeu no deserto. Ou seja, eu sou Deus que estou na terra, eu não me limito a um local, a um povo. Eu sou Deus de tudo, que eu estou na terra, eu posso governar o que eu quiser. E mesmo na terra do Egito, eu posso fazer com que uma terra seja atingida e outra terra seja protegida. Daqui a pouco isso vai voltar. Quando o faraó for falar com Avraham, vai dar para ver bem essa ideologia, essa teologia do faraó, que ele entendia que estava em determinado lugar, certo? Ou seja, eu não limito minha supervisão a uma terra, mesmo se o meu povo está em Gosh. Então saiba que eu governo o mundo inteiro, certo? E aí ele vai falar o Netziv de Volozhin, que essa praga era uma mistura de animais, ou seja, vários animais de vários locais diferentes, de climas diferentes estavam lá. Então pelo Netziv tinha o urso polar, tinha o animal africano, a onça pintada da Amazônia, ou seja, para mostrar que Deus governa no mundo inteiro e mandou todos os animais para lá. Mas isso é uma opinião do Netziv, né? Mas não dá para saber exatamente os animais que estavam lá, certo? E aí ele fala, para que você saiba, tá no singular, para que você saiba, e não para que todos saibam, no singular. Porque só para o faraó Deus está falando, o Moshe, né? Deus está falando através de Moshe para o faraó, então só o faraó vai ter esse recado antes. Então só o faraó vai falar, caraca, como o Moshe falou, então realmente Deus está no mundo inteiro. Certo? Isso é de Deus. Aí ele vai falar, porque só para falar isso. Aí que o Dani falou, os egípcios que fugiram para Gosh não tinham conhecimento do que estava acontecendo no Egito. Então o que aconteceu? Alguns egípcios vão fugir para Gosh. E aí eles vão se proteger. Mas não vão saber que o Egito está apanhando, não tem essa informação tão rápida assim, a gente vai ver que a praga não vai demorar muito. Acho que vai demorar um dia só. Então não tem como muito você saber, primo, como tá aí? Mas quem estava em Gosh não sofreu. O Rav Hirsch vai falar, se a praga vocês vão sair de exílio, né? Porque vocês tratavam os estrangeiros, né? Os judeus aqui como se fossem estrangeiros e subalternos e também escravos, né? E eu não governo apenas de forma geral, mas supervisiono os indivíduos diretamente, de acordo com a minha vontade, como a gente explicou. Então, próximo versículo. Vesamti pedut benamim benamecha lemachar e aotazé. Então Deus vai falar. E eu colocarei pedut, a gente tem que entender o que significa pedut, tá bom? Entre o meu povo e o seu povo, ou seja, o meu povo, o povo de Israel e o seu povo, olha lá, não, estamos na quarta praga do Egito, ainda estamos bem longe de acabar a Torá. Então, Deus vai falar, eu vou colocar aí um pedut entre o meu povo e o seu povo. Quem é meu povo? O povo de Israel. Quem é o seu povo? Está falando com o faraó, ou seja, os egípcios, certo? Ou seja, eu colocarei um pedut entre os hebreus
e os egípcios. Lemarraria otazé. E amanhã ele botou um tempo delimitado para não mostrar coincidência, ou seja, vai dizer quando será essa praga. Sobre esse amanhã, a gente já falou na outra praga. O que é o amanhã? Que a princípio você sabe o que vai acontecer hoje, mas amanhã, tipo, você reza para hoje, mas o que é amanhã? Ou seja, para mostrar que Deus decreta o que ele bem entender. Então, o que é o peduto? Isso que a gente vai explorar. O peduto, a princípio, aqui, diferenciação, a princípio, pode ser, né? Eu colocarei uma diferenciação entre o meu povo e o seu povo. Pode ser. Vamos ver o Rashi. O Rashi vai traduzir peduto de salvação. Eu colocarei uma salvação entre o meu povo e o seu povo. Ou seja, o meu povo será salvo do seu povo. Amanhã, ou seja, através da praga dos animais ferozes, o meu povo será salvo do seu. Mas ele fala, como é a salvação? Separando entre o meu povo e o seu povo. Então, já que ele falou, eu separarei a terra de Goshen, e aí essa separação vai trazer a salvação. Porque vai entender que os dois povos são separados, certo? O Rashbam vai dizer que amanhã será para mostrar que não é coincidência. O Ibn Ezra, a mesma coisa, vai dizer que Pedu também é separação. Eu colocarei então, não é a mesma coisa. O Rashi vai falar que é salvação. O Ibn Ezra vai dizer que é separação. Ou seja, amanhã eu diferenciarei o meu povo do seu povo. Vocês vão mostrar que são dois povos diferentes. Porque vão ter dois destinos diferentes. Um vai ser salvo da praga, o outro vai ser acometido pela praga. Bom, mas aqui tem um problema. Se você diz que tem egípcios em Goshen, não tem separação do povo, tem separação da terra. Da terra, mas a terra de Goshen é dos judeus. Então, pode ser que a sorte está ligada a quem manda na terra. Sim? Bem, mas isso. É um contra-argumento. Isso, é um bom contra-argumento. Embora, o que Deus falou? A terra de Goshen, os egípcios serão salvos porque meu povo protegerá ela. Então, tipo assim, entenda que é por causa do meu povo. Então, Moshe falou, pelo menos essa. Mas seria um contra-argumento, sim. Seria talvez uma forma do faraó falar, não é bem assim. Por isso tem mais duas pragas depois, para mostrar a diferenciação bem clara. Certo? Agora, o Ramban vai falar assim, mesmo que os judeus que estavam no Egito, ou seja, não estavam em Goshen, certo? Não vão ser atacados pelos animais ferozes. Ou seja, até então a gente estudou o seguinte, quem está em Goshen, independente de quem for, os judeus ou não, vai ser salvo. Quem não está em Goshen, está em Mitzrayim, no Egito, independente se é judeu ou Mitzrim, vão ser atacados, certo? A princípio é a terra. O Ramban vai falar que a palavra peduto, ou seja, o diferencial, ou seja, primeiro versículo, o 18, está escrito assim, eu separarei a terra de Goshen para não ser atacada. O próximo versículo peduto aqui, eu diferenciarei agora os povos. Ou seja, não é só questão territorial. Ou seja, mesmo um judeu que mora no Egito não será atacado por animais ferozes. Diferentemente dos egípcios, certo? Por isso a palavra de pedut, tá? Agora, o que é pedut? Ao pé da letra. Pedut vem da palavra de pidion. É resgate. Por isso, resgate é salvação. Ou aqui, pedut. O que é a diferenciação aqui como pedut? Resgate. Então, a resgate, o Ramban vai entender o seguinte. Pois como se fosse assim, ó. Vamos supor que é uma questão de mérito. É óbvio que vão ter judeus que mereceriam ser atacados, porque são pessoas ruins. E devem ter egípcios que não mereciam ser atacados, porque são pessoas boas, certo? Então aqui é o resgate. O que é o resgate? Você resgata um pelo outro, certo? Então é o seguinte, os judeus que mereceriam ser atacados não serão atacados no lugar dos egípcios que mereciam ser atacados. Ou seja, todos os egípcios vão ser acometidos pela praga dos animais ferozes e nenhum hebreu será atacado. Mesmo que a supervisão divina ela é individual. O que é individual? Ele vê um indivíduo, certo? Então, pela regra da supervisão divina individual, quem merece é atacado, quem não merece não é atacado, certo? Então, pessoas boas vão ser salvas e pessoas ruins serão atacadas. Logo, não importa o povo que você é. Depende das suas ações e do seu comportamento. Isso é o normal. Aqui, então, essa frase vem trazer outra informação. Porém, além disso, vai ter um pedut. Eu vou resgatar os hebreus no lugar de egípcios.
Então eu vou trocar. Hebreu que merecia ser atacado vai ser resgatado por um egípcio que não mereceria ser atacado. E os egípcios todos serão atacados e todos os hebreus serão salvos. Mesmo quem não está na terra de Goshen. Talvez aqui pelo Rambam, mesmo os egípcios que estão na terra de Goshen, eu não sei. Ele não falou assim claramente, não. Mas talvez ele está falando só dos que não estão na... Ou seja, acho que o Rambam é o seguinte. Quem está na terra de Goshen, independente de quem for, ninguém vai ser atacado, os animais não vão entrar lá. E quem está fora? Os egípcios serão atacados e os judeus não serão atacados. O Rav Abravanel vai falar amanhã, ou seja, porque a partir de amanhã vai ter a praga. Por quê? Porque... Um segundo, deixa eu ver essa frase aqui para ver o que... A partir de amanhã não serão mais escravos, Aqui o Rav vai falar que amanhã não está falando da praga, está falando da libertação. Amanhã os judeus serão livres. Por quê? Porque os egípcios vão entender a diferenciação. Então vão parar de escravizar os judeus e também o faraó vai libertar, a princípio, para poder, vai permitir fazer o sacrifício. A gente vai ver daqui a pouco o faraó, o Moshe, né? O Malbim vai dizer que a ordem de Deus, ou seja, o decreto começa imediatamente, então porque foi dito só amanhã vão ver os animais, porque os animais deveriam sair dos seus habitats naturais e ia demorar até chegar na terra, então só no dia, eles vão ficar se congregando e iam só entrar na terra do Egito no dia seguinte, ou seja, ia sair do deserto, de outro lugar, e andando durante o dia inteiro para chegar amanhã na casa dos egípcios. Falou que eram lugares longe, florestas, desertos, cavernas e por aí vai. Mas imediatamente eles começaram a ir para o Egito. Quando Moshe falou, os animais começaram a ir para o Egito, né? E também, porque amanhã, para dar tempo de todos os animais saírem de Goshen para ir para o Egito. Ou seja, porque em Goshen não vai ter animal. Então os animais que moravam já em Goshen saíram de Goshen. Para não ter animais em Goshen e só ter animais no Egito. Esse é o nome. Alguma coisa aconteceu, né? Vamos lá. O Netziv vai vir a mesma coisa. Ele vai falar o seguinte. Ele vai falar, tem dois tipos de Arov. Tem dois tipos de animais ferozes. Um é na casa do faraó e dos seus ministros. E outro no resto do Egito. Qual é a diferença? Que o faraó, a gente viu a escola passada, no palácio, na casa do faraó, já tinham animais ferozes. Que são animais tipo que eles usam para guerra, né? No exército e tal. Ou até para proteção, devia ter umas jaulas com os leões, joga para os leões e tal, né? Uns crocodilos, alguma coisa assim. Então, os animais ferozes, ou seja, que estavam na casa do faraó, se libertaram e começaram a atacar a casa do faraó e os próprios ministros, esses animais, né? Os animais adestrados e tal. E outros animais foram para cá, para o resto do Egito, né? Que vieram de longe. E aí vai falar, o que é o peduto? O peduto vem da palavra de salvação, de purkan é salvação aqui, para dizer que mesmo os hebreus perversos, que não mereciam ser salvos dos animais, não foram atacados. Ou seja, igual o Ramban. Enquanto outros povos que não mereciam, e os outros povos que não são nem egípcios e nem hebreus, que não mereciam ser atacados, foram incomodados. Ou seja, os outros povos que não são egípcios, os animais incomodaram, mas não atacaram, não machucaram e tal, mas atrapalhou eles. E os egípcios foram atacados. Bom, mas aí dessa diferenciação com os outros povos, você está dizendo que nem todos os egípcios, o que é óbvio, foram mortos, foram atacados. Não, é morto. Então, o Egito, os animais, como se fosse que existiam, os hebreus não aconteceram nada. E aí tem para os egípcios era tipo os animais que danificavam, ou que eventualmente mordiam e comiam. Não necessariamente. Matou um outro, feriu um outro, quebrou as coisas. Imagina um animal, quando entra uma pomba dentro de casa, não quebra uma coisa ou outra, tal. Imagina entrar um animal, né, dentro de casa e tal. Você já teve algum tipo de dano. Não necessariamente físico, algum dano. Os outros povos atrapalhou, tem um animal passando aqui e tal. E porque foi dito só amanhã, para dar tempo... Aí o Netziv vai falar. Então o Moshe vai falar, amanhã vai começar a praga, para dar tempo dos egípcios saírem e irem para Goshen. Ou seja, os egípcios que acreditarem que realmente é Deus que está fazendo isso, então que amanhã realmente vai ter isso. Falou que Goshen não vai ter, aqui não vai ter, eu vou para Goshen.
Então, como se fossem os bons egípcios que acreditavam já poderem se salvar dentro de Goshen. E aí fala assim, e Deus fez assim para que os hebreus passassem a ter vizinhos egípcios, para depois pudessem, para quando acabasse o grão final, pudessem pedir os pertences dos egípcios para fugir, para ir depois, né, sair do Egito. Como fala, cada um pede para o seu vizinho, né, roupa, tal. Que vizinho, já que estavam na terra de Goshen, de acordo com o Netziv, os egípcios que saíram para Goshen na praga dos animais ferozes. Essa é a opinião do Netziv, que ele achava que os judeus estavam na terra de Goshen. Agora, outras opiniões é que os judeus já tinham se espalhado por todo o Egito, tinha judeus em tudo que é lugar, então eles já tinham vizinhos. Então, são duas opiniões aqui. E o Rav Hirsch vai dizer que Peduta aqui é de libertar do poder do outro, ou seja, eu vou libertar o meu povo do seu povo, ou seja, a partir de amanhã não vai ter mais a escravidão. Serão livres, né? 20. Vaiassa Adonai Ken, e fez Deus assim, vai avó Arov Kaved, foi um Arov muito pesado, ou seja, os animais ferozes foi uma praga difícil, pesada, Beita Paró, Beita Vadav, na casa do faraó e na casa dos seus servos, ou seja, primeiro na casa do faraó. O Bechol Eretz Mitzrayim Teshachetar, em toda a terra do Egito eles destruíram a terra, Mipnei Arov, por causa do Arov. Ou seja, aqui é a opinião do Netziv, que tem dois tipos, do Netziv, desculpa, do Netziv, que tem dois tipos de Arov. O primeiro que foi na casa do faraó e dos escravos, na casa. Por que na casa? Porque eles tinham animais ferozes dentro de casa. E depois, em toda a terra do Egito, destruíram a terra. Ou seja, são animais que não necessariamente entraram dentro das casas, mas passaram no campo, aí estragaram, araram errado, destruíram, quebraram uma coisa ou outra, atacaram alguém que estava no meio do caminho. Então, os mais atacados foram a nata, que tinha os animais, né, dentro de casa, adestrados. Igual hoje, né, aqueles sheiks que tem o leopardo dentro de casa, uma coisa assim. Os egípcios deviam ter alguma espécie disso. Então, os animais das pessoas atacaram eles. E quem não tinha animal em casa, o povão, vieram animais de fora e fizeram uma bagunça ali. E porque é uma praga pesada, que foi mais pesada do que as anteriores, né? Foi a praga mais pesada até então. E começou a punição pelo faraó, certo? E aí, o faraó, ao entender que o Egito estava sendo dizimado, vai correr para quem? Para Moshe. Fala, Moshe. Ou seja, quando pega para o faraó corre. Quando não está incomodando, ele deixa quieto. No sapo, pegou para o faraó, que foi primeiro na casa do faraó. Aí ele, Moshe, por favor, tira essa praga. Reza e não libertou. Aqui é a mesma coisa. Ó, 21. Vai Paró el Moshe ole Aharon, vai Omer, lechuz v'chul Elohem ba'aretz. E chamou o faraó Moshe e Aharon e falou, vão e sacrificem para o Deus de vocês aqui na terra. Então ele já chega, não, tipo, por favor, tira a praga. Ele começa já, tipo, tá libertar, tá livre, vai lá, sacrifica logo. Porque ele entendeu que a praga vem porque eles não estão sacrificando para apaziguar a Deus. Vai lá sacrificar logo, vamos acabar com essas pragas, certo? Agora, o que é? E chamou o faraó Moshe e Aharon. Isso é uma questão de honra. O faraó chamou, né? Ou seja, não é que eles estavam presentes lá, teve que chamar. Começou a praga no dia seguinte. Ele, chamem por favor Moshe e Aharon. Onde estava Moshe e Aharon? Em Goshen, a princípio. Então, eles vão para Goshen rápido, chama eles aqui e fala para sacrificarem, porque não aguenta, tipo, tá muito pesado. Agora, ele vai fazer o seguinte, e sacrifiquem para o Deus de vocês, Baaretz, na terra. E o que o faraó, desculpa, não, Moisés tinha dito para o faraó que tinha que sacrificar onde? No deserto. E não na terra, no deserto. 3 dias de distância, no deserto, e não aqui na terra. O faraó vai falar na terra. Por que o faraó vai dizer na terra? E não no deserto? Para o povo não fugir. Uma opinião. Outra, vamos supor que tá sob aperto, né? Tipo, ele acha que vai sacrificar para o Deus do Egito. Para sacrificar para o Deus do Egito? Então, não, porque não é que Deus falou, não é que Moshe falou assim, para que vocês saibam que Deus está na terra, não é? Então, se Deus está na terra, sacrifica na terra. Então, Baritz, ele usou o mesmo linguajar de Moshe. Ou seja,
não é para a gente saber que essa praga que Deus controla a terra, ou seja, até o Egito. Então vocês podem sacrificar aqui que Deus vai ouvir vocês. Ou seja, se Deus ele é territorial, até então eu achei que o Deus dos hebreus estava no deserto. Então vocês não vão sair para o deserto para o local de influência do Deus de vocês. Mas agora que você entendeu, você mostrou que a influência de Deus não está no deserto, mas está na terra, então na terra vocês podem sacrificar para ele. Não muda nada aqui ou no deserto. Então esse é o argumento do faraó. Sim. Baretz, ou seja, em seu reinado e não em outro local, ou seja, onde eu comando. Um segundo. Aqui, Moshe e Aaron ficam com medo de ficar no Egito, falou Rav Abravanel, por causa dos animais ferozes, e vão para Goshen. Tipo, lá não vai acontecer nada, eu também não quero ficar aqui. E vão para Goshen, certo? E o faraó precisa mandar enviados para chamar eles. Para falar que ouviu a petição deles e vai libertar, né, e tal. Mas se Deus está Bekerevaret, então não precisa ir para o deserto, então sacrifica aqui. Isso é o que o Rav Abravanel vai falar. O Malbim, aqui é o que eu tinha dito. Os povos antigos acreditavam que cada Deus, que cada local tinha o seu Deus. Deus era territorial. Então o faraó achava que o Deus de Israel estava no deserto, a 3 dias de distância. Ou seja, por que 3 dias de distância? Que é o local do Deus, lá. E não no Egito. Mas depois que o Moshe falou que ele está na terra, então vocês podem sacrificar aqui mesmo. O Rav Hirsch vai falar, está escrito que o faraó vai falar assim, fala assim, Vaikra el Moshe ve-ole Aharon, e Vaikra paró el Moshe ve-Aharon, ele chamou Moshe e Aharon. Ele fala que tem uma diferença de el para le. Se ele falasse Vaikra le Moshe e chame Moshe, é tipo, chama aqui para falar comigo, ou seja, o rei está convocando. Agora, ele quer dizer que ele bota como principal quem está sendo chamado. Tipo assim, por favor, chama o Moshe e Aharon, que eu dependo deles. Então, está se colocando de submisso em relação a Moshe e Aharon. Ou seja, não está convocando, ele está, por favor, deixa, ver se eles querem falar comigo, porque fazer o que eu estou querendo, né? 22. Então, agora vai começar o diálogo entre Deus e Moshe. E Aharon. Vai ao menos Moshe. Ou seja, chamou, né? Foi lá, chamaram Moshe, Moshe vai até o faraó. Vai ao menos Moshe. Lá na Ron Lassot Ken. O que o faraó falou? Vocês podem sacrificar para o Deus de vocês aqui na terra. Aí Moshe vai responder. Não é correto fazer isso. Assim como sacrificar aqui na terra, no Egito. Que toevat mitzrayim, porque é uma abominação do Egito. Nisbar la Adonai Eloheinu, sacrificar para o nosso Deus. Renisbar et toevat mitzrayim leinehem, como eu não vou sacrificar a abominação do Egito aos olhos deles, dos egípcios. Veloz quiluno, ou seja, como eu vou sacrificar aos olhos dos egípcios e não serei apedrejado. Então eu não vou fazer isso porque é uma abominação para o Egito. Por quê? Porque os egípcios acreditavam que os animais domésticos, o carneiro, ovelha e tal, eram deuses, eram divindades. Então agora você quer que eu sacrifique a divindade de vocês aqui? Vão me apedrejar? Não vou fazer isso, eu tenho que ir para o deserto. Não pode ser aqui, para o meu bem. Então a gente tem um impasse aqui. Está vindo calamidade porque a gente não apazigou esse Deus porque tem que sacrificar para eles. Porém, sacrificar para eles são sacrifícios que são abominações para os egípcios. E se eu sacrificar... Com o faraó? São abominações para os egípcios. E se eu sacrificar as abominações para os egípcios, eles vão me matar. Então eu não quero morrer, eu não vou saber. Então qual é a solução? Ir para o deserto. Entendeu? Urasha é uma divindade para os egípcios, né? E porque ele fala abominação aqui, então, Urasha não, desculpa. Eu expliquei que porque é a abominação do Egito, porque a ovelha é a abominação dos egípcios, certo? Urasha vai para outro caminho, vai que Toevat Mitzrayim não é o sacrifício. Toevat Mitzrayim são os deuses egípcios. Ou seja, que é uma abominação para mim. Para os hebreus, a gente não pode sacrificar aqui porque aqui está cheio de idolatria, que é uma abominação do Egito. Então eu não posso fazer aqui, porque é uma abominação. Sacrificar perto dos deuses, vai parecer que eu estou sacrificando para um deus, certo? A divindade do Egito perante Israel é uma abominação. Assim o Urash vai falar.
certo? Uma opinião. Aí ele vai dar outra opinião. Ou a abominação é para os egípcios, porque os sacrifícios que oferecemos é uma abominação para os egípcios. Então, depende. Tá, das duas opiniões aqui. E aí, não vamos nos apedrejar. O Rashbam vai dizer, Lois Kilu, né? Tipo, não vão nos desprezar, como se fosse uma metáfora, né? Porque vão sair, tá? O Ibn Ezra vai dizer o seguinte, o Rabi Yoshua vai dizer que Moshe escreveu assim, Toevat Mitzrayim, mas na verdade quando ele falou para o faraó, ele não falou com esse linguajar, ele falou Elohei Mitzrayim. Ou seja, querendo dizer o seguinte, porque tem divindades egípcias. Ele não falou, tem mais abominações para o Deus do faraó na frente do faraó. Mas quando ele escreveu a Torá, ele botou Toevat Mitzrayim. Entendeu? Para mostrar para os hebreus que é uma abominação os deuses dos egípcios. Tá? Por quê? Porque é uma abominação, porque eles faziam deuses em forma de carneiro, certo? Porque eles achavam que o signo de Ares, que é o carneiro, governava o Egito. Então, por isso, não comiam a carne de carneiro. Não era só carneiro. Que? Não era só carneiro. Talvez não era só carneiro, toda a família lá, certo? Mas principalmente o signo de Ares é o carneiro, então o carneiro é o principal divindade. Vaca também, não era? Calma, o Ibn Ezra está trazendo o carneiro, por causa do símbolo de Ares, certo? Não é à toa que a última, antes da Makat Bechorot, da última praga aqui que Deus vai falar, pega o carneiro, carneiro pascal, né? E sacrifica na frente dos egípcios. Ou seja, agora o Moshe faz, como eu vou sacrificar e eles não vão me apedrejar? E a última teste para Israel, vocês não querem sair? Vai lá, pega o Deus e sacrifica na frente dele, vai ver que eles não vão fazer nada. Certo? E quando vai ser isso? Eles vão fazer isso em Nissan. Nissan é signo de Ares. Ou seja, no Deus no mês do carneiro, certo? E qual dia? Existia. Signo, sim, horóscopo, claro, que é a forma das estrelas, parece o carneiro e tal. Entendi que tinha um deus carneiro que nessa constelação tinha uma sorte que emanava principalmente para o faraó e para o Egito, através do signo deles, que é o carneiro, o principal signo. E aí, nesse dia, era qual dia que é a morte dos primogênitos? 14 por 15, certo? 14 à noite, que é o meio do mês. O que está acontecendo no meio do mês? Lua cheia. Lua cheia. Ou seja, o que é a lua cheia? É dia de maior emanação dos cosmos para a Terra. Que horas? Que Hatzot Halayla, meia-noite. O que é meia-noite? Está no meio da... Né? Ou seja, é o horário pela astrologia egípcia de maior sorte egípcia. O signo de Ares, no dia 14 ou 15 que ele sai, no meio da noite. Ou seja, é quando o meu Deus está mais ativo. E nesse dia, antes vocês vão, durante o anoitecer, matar o carneiro, sabe, de tarde, matar o carneiro. De noite vocês vão estar comendo a carne do carneiro, que é a abominação. E os primogênitos, que o Deus primogênito é o carneiro. E os primogênitos seus serão salvos, os primogênitos egípcios serão mortos. Pelo Deus Todo-Poderoso. Ou seja, tem tudo a ver, entendeu? E o que eles vão estar cheirando os egípcios enquanto morriam? Churrasco. Da carne de quem? Do Deus deles. Por isso que tinha que ser churrasco, não cozido. Porque churrasco toda a vizinhança cheira. Então tá todo mundo sabendo o que está acontecendo. Isso é o Ibn Ezra. Aí ele vai continuar. Mas se não fosse... Aí é o que o Hélio falou. Mas se essa fosse a razão, o carneiro, por que então eles não podiam comer também carne de vaca ou carne de cabra? É o que o Ibn Ezra pergunta. Aí, já tinha estudado, Hélio? Pergunta do Ibn Ezra, você acertou. Então ele vai falar, eu acho outra coisa. Eu acho que os egípcios compartilham o pensamento dos indianos, que são todos os filhos de Ham, ele fala, que não comem derivados animais, porque eles acham abominável comer comer o que comem os pastores. Tá? Ou seja, ele vai entender que não é isso por causa da astrologia, e sim porque eles têm uma ideia de não comer carne animal, doméstica e tal, isso é abominável.
Aí vai perguntar, então por que eles tinham pasto na próxima praga, depois vai morrer os animais domésticos, certo? Por quê? Para montaria, carregar peso, arar a terra, ou seja, não por comida, para fazer roupa, mas não por comida, tá bom? Não para comer a carne. Vocês já eram vegetarianos, talvez, não sei se é vegetariano, comer um peixe, né? Por isso que a primeira praga já mata os peixes, já não tem proteína, certo? Aí daqui a pouco vai matar os animais, vai acabando a proteína. O Mab vai falar, não é propício desprezar a idolatria de vocês na frente de vocês, mas está falando, então deixa a gente ir pro deserto. Seria a opinião dele, né? Pois serviam signos de Ares, o Mab vai falar a mesma coisa, o carneiro era sagrado para eles. Então, 23, o Moshe vai falar, Derech Shloshet Yamim, Neler Bamidbar, a gente vai andar um caminho de 3 dias no deserto, Vezavar no Ladonai Eloheinu, vamos sacrificar para o nosso Deus, Kasher Yomar Eleinu, como ele falou para a gente, para andar 3 dias, deixa a gente falar o que Deus exatamente falou, e não sacrificar aqui. Ou seja, dá uma desculpa. 1, porque aqui tem idolatria. 2, porque os egípcios não vão gostar, não é propício, deixa a gente ir para lá. Como Deus realmente falou que a gente tem que fazer. Certo? Agora, o que é Kasher Yomar Eleinu? Uma opinião é, como eu falei, como Deus falou pra gente. Certo? Outra opinião, Kasher Yomar Eleinu, é como você nos orientar. Você, faraó. Ou seja, fala o que a gente tem. Deixa a gente andar 3 dias no deserto, sacrifica lá, mas você dá as diretrizes. Ou seja, que animais a gente leva, quanto leva. Você fala, mas a gente só quer ir lá sacrificar. Agora, o Rav vai falar, não está escrito que assim, vamos lá sacrificar 3 dias e voltaremos. Ele falou, vamos lá sacrificar 3 dias, como ele falar. Se ele falar para voltar, a gente volta. Se falar para não voltar, não volta. Certo? Aí então, o 24, vai responder o faraó então, Anochi eshaleh etchem, eu vou libertar vocês liberar, podem, os vartem ladonai Elohim babidbar, e vocês vão poder sacrificar para o Deus de vocês no deserto. Combinado. Porém, só não se afastem. Ou seja, 3 dias não. Chega no deserto, 1 dia já tá bom. Por quê? Porque se o problema é os egípcios se ofenderem, então se está no deserto já não tem egípcio. Já é inabitável, não precisa ser 3 dias. Já que a questão não é territorial. Porque será que vocês querem fugir, né? Então vão, ve'atiru badi, ele fala. Então vão lá, não se afastem, e quando vocês forem, rezem por mim. Fala o faraó, ou seja, vocês vão sair para Deus e rezem por mim. Para não ser acometido mais por essas pragas. O Ebenezer, rezem para tirar essa praga de mim. Mas não se afastem por 3 dias. O Rav Avanel, eu vou libertar vocês vão lá, vão para um lugar perto daqui que ninguém vai ver, sem que as pessoas saibam, para não ter risco de vida. Porém, não se afastem, não vão 3 dias. E lá no deserto vocês não vão ter perigo, e os egípcios não vão ser desprezados, né? Então tá tudo certo. E eu quero que vocês rezem para tirar essa praga o mais rápido possível. Então, Moshe, o que ele tinha que falar agora? Sim ou não? Concorda ou não? Não, 3 dias, certo? Ou, não, tudo bem, mas aí um dia fora, uma hora que está fora, vai embora. Pode ser também, certo? Ou então ele pode falar assim, beleza, liberta a gente vai lá e depois... Porque o que ele fala? Vai lá, sacrifica, reza por mim. Reza o quê? Para tirar a praga. E aí a praga vai sair, certo? E é uma outra opinião. Por que não se afastem? Porque eu quero que você reze logo. Pô, tu vai andar 3 dias para rezar, para tirar a praga, eu tô 3 dias aqui sofrendo. Pode só ir pro deserto e rezar, por favor? Então, tipo, mais rápido. Seria também uma ideia do faraó. Tipo, vai lá, ninguém viu, reza logo. Tipo, é isso que ele quer, eu quero tirar a praga, certo? Então, o Moshe tinha que falar, não, 3 dias, sei lá. Mas aí, o Moshe fala, beleza, eu aceito. A gente vai lá e reza por você e a praga sai. Olha o que o Moshe vai falar. Vai ao meu Moshe, 25. Ine, anochi yotze meimar, veitarti eladonai. Olha, eu vou sair de você, eu vou agora sair, e vou rezar para Deus. Vesar arov me paró, ve'avadav ve'amó, machar. E amanhã a praga vai sair do faraó, dos seus escravos e do seu povo. Ou seja, e a praga vai acabar amanhã. Porém, faraó só não continue
zombando, zoando a gente, sem libertar meu povo para sacrificar para Deus. Ou seja, ele não fala dos 3 dias, fala tudo bem. E 2, não é que eu vou lá e vou rezar para Deus. Eu vou agora rezar para Deus para tirar, e depois que eu rezar, você faz a sua parte do acordo. Que é muito ruim, certo? Para quem está negociando. Tipo assim, fala, não, eu vou rezar agora, e depois você então só cumpre sua palavra, não vai zoar de novo, porque no sábado ele falou a mesma coisa e ele voltou atrás. Então já tinha precedente. Então agora só não continua sacaneando a gente. Foi o que ele falou. Por quê? Aqui, Rashi, né? Aqui que é etelo, zombar, provocar, gracejar, né? E Benézera. Por que Moshe falou assim? Porque não continua zombando, porque na RAM, como eu falei, o Rabba Vané falou assim, Moshe não quis definir mais a distância, ele abriu mão dos 3 dias, por quê? Porque o faraó achava que só rezaria para tirar os animais porque o faraó, calma, como o faraó ele achava que só ia rezar quando fosse no sacrifício e não antes, certo? O Moshe fala que vai rezar antes. Porém, eu tenho que se afastar de todo mundo para me concentrar e rezar para Deus, né? E um segundo ele fala amanhã pro faraó. Calma aí, o faraó já tinha. Porque ele fala isso só amanhã, porque no sábado falou: quando você quer que eu reze? Amanhã. Ah, então vai ser sempre amanhã, não vai ser hoje. Ele continua ao mesmo tempo. Estamos já acabando. O Rava Bravane é a mesma coisa, tipo, não vai zombar de novo da gente, como fez nos sapos, né? Pois é grave o rei falar a sua palavra e não ser cumprida, a palavra do rei. Você está falando que vai libertar, se não libertar, é grave o rei não cumprir a palavra, né? Ou seja, se a gente não for sacrificar depois é muito grave. Ou pode ser aqui, ele falou um negócio interessante, que o faraó estava meio desconfortável em negociar sobre o sacrifício, porque é um negócio que é desprezível para o egípcio, sacrificar o Deus deles. Aí está negociando, não, então beleza, vai lá, sacrifica o Deus nosso, que a gente não acha legal, e reza por mim para salvar a gente. É muita humilhação, entendeu? Então Moshe, ele tipo, dá um quebra-galho. Não, eu vou lá rezar para Deus, mas depois você liberta, para não pegar mal para você. Ou seja, tem uma piedade aqui de Moshe também, certo? Então, pô, os egípcios estão sofrendo, tal, certo? Porque ele fala amanhã, o Mal vai dizer que é o tempo dos animais irem embora, né? Mas mantenha a sua praga, sua palavra mesmo que eu vou tirar a praga, certo? Agora, o Netzi vai falar assim, por que porque ele abre mão dos 3 dias? Porque sabia que o faraó ia voltar atrás. Porque o Deus já tinha falado que ele não ia libertar até a última praga. Então eu falei, não vai libertar mesmo? Então tá bom. Vamos ver, né? E Etela que orava, ele vai dizer, não nos decepcione, em vez de nós. Mais 2 não, mais 6. Exatamente. Vai dizer, Moshe men paró, vai ater el Adonai. Então sai Moshe do faraó e reza para Deus. O que é vai ater? É uma linguagem de rezar, de tefilá, mas vai ater aqui pro orash, é se esforçar, com intenção, tipo, não é tipo, Deus, vai, tira. É tipo, é uma reza que Deus tem que ouvir. De novo, Deus não falou que ia ouvir. Então ele rezou com intenção, com kavaná, se esforçou, tal, para ser ouvido. Netziv vai ater aqui rezar muito, rezou muitas vezes para Deus ouvir essa reza. Então 2 jeitos de ouvir a reza, com intenção, né? E muitas vezes rezar. Mas Moshe foi muito piedoso e rezou muito pelo bem deles, ou seja, por causa do bem do Egito que ele fez isso, né? Mesmo o faraó propondo algo menor que a exigência de Deus, que era a questão dos 3 dias. Estamos terminando? Vaiassa Adonai kadvar Moshe, e fez Deus, como disse Moshe, ou seja, ouviu a reza do Moshe, vaiasser Arov, e tirou os animais. Do faraó e do avadav do seu povo, dos escravos do seu povo, lo nishar echad, e não sobrou nenhum. Ou seja, o que não sobrou nenhum? Foram todos os animais fora. Aham, todas as rãs morreram e ficaram lá. Os animais foram todos fora. Por quê? Porque o Urashi vai falar, as rãs fediam, é ruim. Aí ficaram lá. Os animais, eles podiam pegar a pele e tal, né? Ter um benefício do corpo, né? Da carne do animal. Aí foi todo mundo embora, eles não tiveram benefício nenhum. E aqui no nishar errado, o que é nishar? Não sobrou no sentido, não sobrou de propósito. Que é a diferença de nishar para notar. Notar é sobrar, tipo, sem querer sobrou alguma coisa, é notar. Né? Ficou alguma coisa sem intenção. Nishar é de propósito, não nishar. Ou seja, Deus tirou todos os animais para não sobrar nenhum, né?
o Netziv, mesmo os animais domesticados, ou seja, selvagens domesticados, né, foram embora. Mesmo que já era dos egípcios, foram embora. 28, Verved Paró, Etlibó, e o faraó endureceu o seu coração, Gamba Pamazó, também nessa hora, porque também, igual do sapo, ou seja, a segunda vez que ele fala e não manda. Veloz Retam, e não mandou o povo. Mesmo que ele tinha dito que ia enviar, ele fortifica o coração e não envia, né? Última questão, e o Netziv vai falar assim, mesmo ele não tendo justificativa dessa vez para voltar, né, nem uma questão, como nas outras pragas, o faraó, ele entendeu o que foi, ele tinha dito, ele fala assim, eu entendi agora que é por causa de Amisrael que eu estou sendo castigado. Isso aqui está claro para mim, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou libertar o povo de Israel da escravidão, mas não vou libertar. Ou seja, eu vou fazer uma coisa boa. Ou seja, não é por causa de então eles não vão sofrer mais. Pronto, não vai ter mais escravidão, não tem trabalho pesado, estão livres. Mas também não vou mandar agora embora, já vai ser o suficiente. E aí, então, ele não liberta, ele não deixa. E ele vai falar que foi no Rodesh Tishrei, no mês de Tishrei, né? Porque as pragas começam no mês de Nissan, e concretiza o que Deus tinha dito, vou tirar vocês do jugo pesado do Egito. Isso acontece então na praga do Arov, de acordo com o Netziv, certo? E fala, então não preciso libertar, e aí ele endurece o coração e não liberta. Então a gente continua a próxima, quinta praga, aula que vem, se Deus quiser, curtam, compartilhem.